Boa noite a todas as pessoas presentes. Eu, fazendo coro com os demais vereadores, parabenizar a fala do Dirley, que eu acho que foi bastante interessante, toda nova ideia. E eu, quando ele falava, eu me lembro bem de Gramado, né? Gramado tem exatamente essa mesma, essas flores ao longo da estrada, isso é muito bonito, né? Quando estão floridas, realmente atrai o turista. Então, tenha êxito nessa empreitada aí. Queria também dar as boas-vindas para o novo secretário, que eu acho que já saiu, Sérgio Galego, né? Só ia pedir para ele, se ele souber o motivo que o secretário anterior, em 54 dias, deixou a pasta, venha contar para nós, porque eu estou querendo saber. Porque ele falou que se tivesse alguma coisa errada, disse para interlocutores, o outro secretário, que ele cairia fora. Não sei se é por isso que ele caiu. Então, os vereadores certamente estão curiosos para saber por que saiu. Saiu por quê? Também queria citar o Luiz Carlos Fernandes, que eu não sabia que era vosso primo. Aí, ó, temos alguns pontos em comuns, né? Os decálogos não, né? Os decálogos da semana passada não dá para a gente ter ponto em comum. Mas, nesse caso, eu fiz o requerimento e, realmente, o Luiz Carlos Fernandes, que é cartunista, eu estava lendo sobre esse prêmio, WordPress Cartoon, que foi em Portugal, e ele realmente teve lá um excelente desempenho, foi o primeiro colocado. Nós vamos comentar nos requerimentos posteriormente. Eu queria mostrar algumas fotos do corte de árvore lá do Horto, que foi muito comentado, e eu procurei saber para poder falar com propriedade aqui. Aí são as árvores lá cortadas, no Horto Florestal. Estive sábado lá, até fui a passeio, né, todo dia que o neto visita a gente, de 3 anos, nós estivemos passeando lá. Essa é uma foto antiga, né, e a foto atual, a de baixo. Aí outra foto antiga. Enfim, liguei lá hoje de manhã ao Horto, conversei com o funcionário, não consegui falar com o senhor Roque, que é o responsável pelo Horto. Esse funcionário disse que pediu autorização para a prefeitura, se poderia, para ter um laudo, na verdade, se as árvores estavam condenadas ou não. Consegui falar com o secretário Borges, não sei se o Borges está aí. O Borges, no meio da tarde, conseguimos conversar, e o Borges me disse que as árvores estavam, de fato, com problema. Eu não entendo de árvore, né? Eu vi lá uns troncos bonitos, né? Tinha outros, de fato, um pouco alterados, mas o parecer da secretaria foi pelo corte. Aliás, me disse melhor ainda o Borges que o parecer teria sido feito pelo Instituto Florestal e a obra executada pelo Instituto Florestal. Então, para deixar isso bastante claro, e ele também me deu uma notícia, até tem um requerimento meu nesse sentido, que possivelmente em 20 a 30 dias, ele é sempre otimista, eu tenho um pouco de dúvida, será publicado o ato de municipalização do Horto Florestal pelo governo do Estado. Vamos ver se isso, de fato, vai acontecer. Eu também quero falar um pouquinho, vi uma reportagem na televisão sobre a questão das estâncias turísticas e fiquei até um pouco preocupado. Essa reportagem mostrava a cidade de Ribeirão Pires, que estaria com um grande risco de perder o título de estância turística. E a reportagem mostrava lá o porquê dessas preocupações das pessoas daquela cidade. E fui ver a lei, tem uma lei de 2015 que criou os municípios de interesse turístico, que são 140, em torno de 140, ou 144. E são 70 as estâncias turísticas do Estado, incluindo Avaré. E a lei de 2015 prevê que a cada 3 anos, 3 estâncias turísticas deixarão de ter o título de estâncias turísticas para que os municípios de interesse turístico, 3 deles, digamos, como o futebol, né? Ascenda a 1ª divisão e outro desce para a 2ª divisão, e, com isso, menos recursos para a cidade. Eu estou com a lei aqui em mãos, é de 2015, e esse ranqueamento vai ser exatamente em abril de 2018. Então, eu acho que é uma primeira tarefa para o novo secretário de Turismo. Atender a todas as exigências, eu estou vendo aqui, né? A lei traz todo o elenco de exigências para que a cidade continue como de interesse turístico. E eu tenho aqui vários pontos. Um deles é o plano diretor de turismo. Um conselho de turismo atuante, funcionante. E já tivemos problemas aqui, porque esse
atual governo já quis mexer de maneira indevida, inclusive se passou por aqui que o prefeito se autoindicava como membro do Conselho de Turismo, que é uma maluquice, dita por uma especialista numa palestra lá na área. Não pode isso. E assim tem outros itens que a lei prevê. Mas esse problema vai ficar para 2018, mas a cidade tem que pensar esse problema para que não seja pega de surpresa. Como é tudo feito na base do improviso, a gente espera que isso não seja. Eu estava dando uma olhadinha rápida na internet, o Geraldo Barros Neto, que é o novo secretário de Turismo, é muito próximo do deputado federal Milton Monte. E, em 2011, teve um problema muito sério na Feira da Madrugada, né? Pois eu vou ler com mais calma, que eu acabei de ver lá. Exatamente, um dos responsáveis, que passou a ser responsável pela Feira da Madrugada lá em São Paulo, era o Geraldo Barros. E tinha denúncias muito complicadas ali nessa questão, né? Envolvendo tanto o deputado e o pessoal da Feira da Madrugada. Então, eu estou só citando isso, quem quiser ler, só botar no Google aí, Milton Monte e Geraldo Barros Neto. Vocês vão ver que há uma ligação muito próxima entre eles. Estou dizendo que vai ter problema de madrugada aqui em Avaré, viu? Mas estou dizendo que lá teve. E não sei o desenlace, na verdade, do que aconteceu. Eu preciso depois ler com calma, que eu acabei de ver isso no meu celular. Então, atenção para essa questão do turismo também. Com relação à audiência pública, vários vereadores comentaram, nós tivemos, 10 vereadores estiveram aqui, se não me engano, participando. Com relação ao limite prudencial, isso já foi bastante comentado, e há uma preocupação muito grande por esta casa com relação ao alerta do TCE, ao limite prudencial, e o máximo que isso pode chegar, podendo causar improbidade. Eu vou me ater a alguns aspectos. Não está a nossa arrecadação e os repasses, em razão da situação nacional, a gente percebe que está caindo de maneira muito evidente a arrecadação. Não dá para fazer graça. O limite prudencial pressionando o prefeito, dizendo não pode contratar. E nós temos aí órgãos públicos a serem inaugurados, está lá o SER parado, a UPA, quando ela for inaugurada, tudo isso significa mais pessoal. E como é que nós vamos fazer? Essa equação, como eu disse aqui no dia, quarta-feira passada, eu acho que não fecha. Se não tiver um governo muito bem orientado, e eu até comparei que esse governo parece um navio à deriva, vou falar de uma maneira mais poética, uma nau à deriva, eu até sugeriria que pintasse o poste do navio das mesmas cores, viu? Fica uma sugestão que também coloque o branco, o laranja e o amarelo, que são cores sim, de campanha, e a gente não pode ser ingênuo. Tem muito prefeito, eu até me lembro de uma prefeita, lá pelos dias de 2007, 2008, que foi condenada que pintou a cidade de cor-de-rosa, que era a campanha, as cores da campanha dela. E aqui mesmo, em Avaré, já houve condenação por isso. Então, dizer que mesmo as cores do semanário, se a gente olhar bem, tem as cores também, um viés das cores de campanha. E isso daí é uma mensagem subliminar que a pessoa quer passar. Quer dizer, então, dizer que não estamos em época de campanha e não pode fazer campanha antecipada. Isso vai dar problema também. Eu assinei essa representação que está sendo feita aqui pela maioria dos vereadores. Com relação à despesa, eu só queria rapidamente citar que é o demonstrativo de vida a longo prazo, precatórios. O saldo de precatórios atualmente é quase 37 milhões. Tem que ser pago até 2020. Outro saldo enorme é o parcelamento da Vareprev, 21.283.000. Totaliza o saldo em 30 de abril, 61.555.000, a incluir parcelamento da Sabesp, do PASEP e do INSS. Mostrando aí a dificuldade, arrecadação baixa, muitas despesas, então o prefeito tem que ter realmente muito cuidado no trato com as contas públicas, porque eu, sinceramente, do jeito que a coisa está caminhando, privilegiando Arenão, que eu acho absurdo, digo outra vez, né? Construir Arenão, me desculpe, não dá para a gente bater palma. Agora parece que querem popularizar a fanpop também, né? Já é música popular brasileira, não precisa popularizar, só trazer bons valores, que a feira
acontece, como sempre aconteceu há 30 e tantos anos. Então é isso, meus assuntos de hoje. Eu deixo um abraço a todos e tenhamos uma boa sessão. Boa noite.